O canal Comportamento Geral inicia hoje uma série de podcasts Brizola, que falta você faz, com 10 episódios contando a história de políticas bem-sucedidas, políticas que até hoje nos faz lembrar da importância que Brizola teve como homem público no Brasil. E no primeiro episódio, eu aqui do lado do meu líder, Geraldo Perello, um dos jornalistas mais experientes do Rio de Janeiro, um nome aqui na Baixada, estaremos recebendo aqui uma pessoa muito importante da política brasileira, Heloísa Helena, deputada federal da Rede, é a nossa convidada. Seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui presente hoje. Meu querido Adriano, Geraldo, e agradecer a vocês, né, a generosidade democrática, e agradecer a todos, né, que estarão acompanhando o programa, nos dando a honra, né, de sermos escutados, ao tempo de parabenizar, né, essa coisa linda, né, de homenagear um gigante, né, um gigante de grande coração, de visão. Eu sempre digo que todas as vezes que eu falo de educação no Rio, eu digo, não consigo nem acreditar que eu estou cobrando algo em 2026, que um visionário, né, dois grandes visionários, né, Brizola e Daci, fizeram assim uma obra revolucionária na educação. Me sinto triste em ter que cobrar, porque se nunca tivesse sido experimentado, tem até lógica, né? Mas algo que já foi experimentado, que já saiu do coração, da mente, da capacidade de uma figura como Brizola, chega a ser até triste. É por isso que nós resolvemos, né, Perello, desenvolver essa ideia do podcast, justamente para poder relembrar, e não só uma cobrança, mas é um momento importante que a gente vive no Brasil, nesse momento em que essas políticas hoje cada vez fazem mais falta, e a gente vê assim a classe política não valorizar itens importantes, como o Brizola foi um defensor do horário integral, da escola pública. Ele foi a principal grande obra no Rio de Janeiro, a última grande obra foi a Linha Vermelha, tão importante para quem é da Baixada Fluminense. Eu fico imaginando hoje a Baixada Fluminense sem a Linha Vermelha. Quer dizer, a Linha Vermelha virou um braço para o trabalhador chegar ao Rio, do pessoal do Rio chegar à Baixada Fluminense. Então foram obras importantes, sem contar o que o Brizola já pensava na educação, né, Heloísa? Lá no Rio Grande do Sul, quando ele criou as brisoletas. Exatamente. Eu digo assim que todas as vezes eu teve um debate, né, a chamada a PEC da Segurança Pública, né, que era mais uma carta de intenções, né, do que ações objetivas concretas, com metas, com recursos a ser disponibilizados, é mais uma carta de intenção. E na reunião que a gente teve, tanto com o ministro como depois com o relator, né, que foi o Monteiro, relator, que é deputado de Pernambuco, lá a gente teve um debate duro, né, sobre essa questão, e eu até dizia, porque o ministro tinha dito que o Brasil tem que trabalhar com base em evidências, né? Evidências nada mais significa do que os números, as frias estatísticas oficiais que mostram como as pessoas se morrem, né, como vivem, né? E a minha área na universidade era epidemiologia e planejamento de serviços públicos. A epidemiologia, ela mostra estatisticamente do que as pessoas adoecem e morrem, e pega os agravos externos, que são as diversas formas de violências. E aí, eu estava dizendo lá, olha, vocês não estão discutindo segurança pública. Se vocês não discutem a prevenção, porque como é que você ousa achar que uma criança ou um jovem pode dizer não a uma estrutura poderosa quando nem o aparato das polícias ou das forças armadas, altamente armadas, conseguem chegar lá e enfrentar? E aí eu disse, olha, nada de novidade tem no que eu estou falando, porque quando Brizola, né, Brizola e Daci pensaram a questão da escola em horário integral, com grandes equipamentos públicos, né, que ia da piscina olímpica, a escola de música, cultura, esporte, cultura. A possibilidade da alimentação digna, do descanso, né? Era algo importantíssimo para mães e famílias e algo essencial para disputar a mente e o coração das crianças com as mais diversas formas de violências. E ele, de forma brilhante e inteligente, ele trabalhava, né, com base nisso, áreas de maior vulnerabilidade social e econômica, áreas de maior violência e potencialmente de aumento da violência,
era lá que ele colocava aqueles equipamentos públicos bonitos, né? Porque tem Mais de gente 500. que... Mais de 500 no Rio de Janeiro. Exatamente, imagina, porque quando tem gente que né, faz o lixo quando é para a população vulnerável socialmente e economicamente. Então, ele montou uma estrutura potente e poderosa da educação integral e também, em muitas áreas, estruturas de capacitação profissional e inserção produtiva. Em vários lugares que você anda, né, como ele era um bom engenheiro, né, então tem áreas que você vai que não estão mais cumprindo sua atividade fim, mas as paredes estão lá em pé, né, para lembrar aos que querem fazer esquecer. Exatamente. No Morro da Mineira mesmo, lá no Rio, tem uma área que era um grande centro de capacitação profissional e inserção produtiva. Hoje está abandonada, então aí você vê as paredes em pé, né? Eu digo sempre que a elite política e econômica, que é tão horrorosa e gosta de ficar apagando a obra do outro para tentar brilhar. Trocando as placas? Eu digo sempre, rapaz, olha, se queriam apagar a memória de Brizola do coração do povo, fizessem algo infinitamente melhor e maior. Mas não, tentar apagar, apagando a sua obra, o seu legado, a sua história, é algo que chega a ser criminoso, né, do ponto de vista histórico e mais criminoso ainda do ponto de vista de estar roubando a dignidade de meninas e meninos, né, de jovens que, ao estar lá, tendo alguns momentos de vida digna, né, porque todas as vezes que eu fico lembrando isso, as pessoas dizem, mas vamos voltar para o mesmo lugar, para a mesma favela, para a mesma violência. Eu digo, olha, mas você tem que dar 8 horas de dignidade, de bálsamo nas feridas profundas, abertas no corpo, na alma, no coração e na mente. Claro. Dessa criança. Exatamente. E isso já se pensaria. Então, toda vez que eu falo de educação aqui no Rio, eu sempre digo isso. É até uma vergonha eu ter que ficar lembrando isso para um Estado que teve Brizola e Daci não propondo, não planejando, mas viabilizando essa ação concreta, né? Então, chega a ser até triste ter que lembrar isso e para o Brasil todo, porque o legado, a história a ser contada e continuada, todos os outros governos podiam se inspirar nessa experiência e viabilizar. Porque não pode dizer, custa muito. Não, custa não. Custa muito você destruir uma infância e uma juventude de um país. Isso é que custa. Custa o presente e custa o futuro de uma nação. Brizola dizia que ninguém aprende nada com fome. Você citou que a criança chegava, tomava o café, almoçava e saía jantada Exatamente. Imagine isso para uma mãe do CIEP, né, que vivencia o trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho, e que às vezes já estava trabalhando fora, que chega esgotada, né, trabalha em casa, trabalha fora de casa, esgotada do mundo do trabalho, quebrada no seu corpo, enfrentando o transporte. E você chega lá, já pegava a criança, que já tinha tomado banho, já tinha se alimentado, que ia para casa dormir, e se por um acaso você até atrasasse por um problema de transporte, dormia lá, tinha dormitório lá. Exatamente, Geraldo. Então, é algo grande demais, generoso falando de 30 demais anos para ser atrás. esquecido. Foi pensado 30 anos atrás, e hoje tem estados, tem municípios que não conseguem colocar suas escolas no horário integral. Tem dificuldade até hoje. Pra você ver como é que, é um absurdo. Como é que eles pensaram na frente, sem contar, Perello, eu falo muito da questão do Brizola, sem contar a questão do assentamento popular, que ele na Baixada Fluminense, onde nós moramos, deputada, o Brizola tem bairros que só surgiram, que só aconteceram depois do Leonel Brizola. E pelo olhar social, né, de dizer assim, olha, Estado ajudando. Claro, garante um lugar onde você morar, né? Você imagina o que é isso, você não tem onde morar, você viver nas calçadas, você viver na rua, você viver na angústia de perder o lugar que você mora, que você se abriga do sol e da chuva, você perder isso, um lugar de dignidade para você dormir e cuidar dos seus filhos, né? Porque tem que pagar aluguel, porque não consegue. Então, realmente, assim, é um legado, né? É uma obra para reduzir a vulnerabilidade econômica e social, né? Como você estava falando, que vai desde os conjuntos habitacionais, os assentamentos urbanos, que também dinamizam a economia local, geram emprego e geram renda,
né? Porque quando você faz essas obras na construção Você civil, movimenta, você movimenta. está dinamizando a economia local, Perfeito. gerando emprego e renda para uma atividade, né? Que foi a atividade que meu pai, quando veio de lá, veio ser pedreiro aqui, que já quebra, né, o corpo e a alma, mas você tem que ter a condição da dignidade. Então, imagina isso, né? Era sempre pensando, né? Pensando longe, pensando alto, pensando com o coração, né? E a cabeça funcionando, não para fazer maldade, mas para viabilizar mudanças estruturais profundas e novos e melhores caminhos, né? Perfeito. Você, como uma, 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 uma política, é uma pessoa muito experiente, já foi senadora, hoje deputada, prefeita também? Não, fui vice. Foi vice-prefeita. E me dediquei a essa área também, educação, É. saúde e na época era Como transportes. formação enfermeira, professora, Sou, mãe. é, E o que você acha, deputada, que a gente pode, não exatamente agora, mas ao longo do tempo, a gente consegue transformar, de que forma a gente consegue transformar a nossa realidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro? eu digo sempre assim, que às vezes, né, quando eu falo isso, eu sei que às vezes algumas pessoas até se incomodam, né, porque as pessoas insistem em tratar o Rio de Janeiro só pelas imensas belezas da mãe natureza e pela efervescência cultural. Mas a vida sofrida, dolorosa, espalhada pelo Rio de Janeiro, territórios, né, dominados pelas mais diversas formas de violências, crianças e jovens sem expectativa de futuro. E a única forma que você tem de disputar o coração e a mente de uma criança para que ele não vá, né, compor a fila de mão de obra escrava do narcotráfico e da criminalidade, é você entregando alguma coisa. Eu tinha uma amiga que dizia bem assim, não, mas nós duas fomos de família muito pobre, não tinha nem o que comer, ninguém virou bandido. Eu digo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós somos as exceções que não contam. As exceções são... Ela não pode estar nessa conta. Não pode negligenciar a Aham. maioria. Nós somos exceções de sobreviventes Não podemos avaliar que pela exceção. deram a mão. Alguém foi nos dando a Verdade, mão verdade. ao longo da nossa vida, né? E o que a gente quer é que o Estado brasileiro cumpra a sua obrigação e também possibilite isso, né? Isso não é romantismo, não é assistencialismo, é a mão generosa de um país que, se quiser ser pátria, porque o país não é uma pátria, né? O país não é uma nação soberana, o país não é uma pátria, porque não é justa, nem igualitária, nem fraterna, se contenta com o banditismo político, se contenta com sangue na rua e essas coisas. Então, eu acho que em todos os momentos, quanto mais difíceis os momentos, mais a gente tem que ficar reivindicando histórias que mudaram experiências concretas de vida, né? Deputada, a senhora tem uma trajetória política nacional muito importante, uma pessoa combativa, né? E agora exerce um mandato representando o Rio de Janeiro. Como está sendo essa experiência de atuar pelo Estado e o que mais chamou a sua atenção ao começar a acompanhar de perto os problemas do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense? Olha, Geraldo, eu digo assim, viu? Aquela relação afetiva que eu sempre tive com o Rio, né? Eu tinha uma relação afetiva de memória, porque meu pai foi pedreiro aqui, e por isso que eu digo assim, que eu fiquei muito emocionada quando eu assumi, apesar da circunstância dramática com a suspensão do Glauber, mas eu fiquei assim muito emocionada porque foi o Estado que me devolveu ao Congresso Nacional, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro, que viu meu pai sair daqui, meu pai veio como nordestino, cheio de sonhos para cá, saiu com o corpo quebrado, né? Exaustão da condição de pedreiro, voltou com meu irmão mais velho enrolado em trapos, que foi meu irmão que foi assassinado em Alagoas, voltou com meu irmão. Então, o Estado que viu, né? Meu pai sofrido, chorando, voltando para o Nordeste com o coração partido, foi o Estado que me devolveu, né, ao Congresso Nacional. E é o Estado, assim, que, como eu sou da área da saúde, da área da epidemiologia, de planejamento, eu tenho essa mania de analisar, né, os dados, estatísticas, as estatísticas oficiais que mostram histórias de vidas destruídas, né? Elas não necessariamente escondem, elas têm que mostrar, olha, se eu tenho um número aqui de pessoas que estão em vulnerabilidade econômica, social, ambiental, essas pessoas são histórias de vidas
que estão sendo todos os dias destruídas, né? Eu sei que não acontece apenas no Rio, porque em vários outros estados que a gente acompanha, nas periferias, territórios dominados, né, localidades sob escombros, né, como se estivesse num pós-guerra que não acaba nunca, essas coisas. Então, mas eu acredito muito na possibilidade, se o país quiser ser pátria, né, que ainda não é, na possibilidade de você estabelecer alguns planos específicos para viabilizar equipamentos públicos de dignidade, como, volto a repetir, como o Brizola e Darcy também já pensaram, para determinadas áreas. Por quê? No debate que a gente fez da segurança pública, né, que eu contestava, porque a gente nem tratava das medidas preventivas que disputam o coração e a mente das crianças com a criminalidade e dos jovens, e nem tratava com dignidade as condições salariais e estrutura de trabalho dos trabalhadores da educação, da saúde e segurança pública. Porque no Brasil tem gente que se contenta com sangue derramado. Tem gente que comemora quando o soldado mata e tem gente que comemora quando o soldado morre. Então, é esse horror. Então, eu acredito, Geraldo, que é possível, quando o país quiser ser pátria, ele estabelecer um plano de 10 anos de dignidade absoluta para a sua infância e para a sua juventude. Então, o que está nascendo com 10 anos, o plano vai ser reavaliado. O que tem hoje 10 anos, né, já vai estar com 20 anos o plano avaliado, mas algo assim, olha, vamos estabelecer 10 anos de dignidade para a infância e para a juventude desse país, porque é um país ser muito frio e acanalhado quando ele aceita que o principal problema de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos, e agora está descendo de 13 a 29 anos, é violência letal intencional. É meninos que matam e meninos que morrem. Então, imagina que é justamente aquela faixa que toda análise séria, né, independente de concepções ideológicas ou filosóficas, você sabe que é aquela faixa que vai ser chamada do início da faixa etária produtiva, daquela faixa etária que tem que ser capacitada para levar o país. Né? Então, eu acredito que é possível. Se dissesse assim, olha, vamos fazer essa experiência de 10 anos de dignidade. Por quê? Qualquer gestor da área de segurança pública ou qualquer gestor político, se ele montar no quadro quais são os bolsões, os territórios de mais violência. Quando você faz o cruzamento com equipamentos públicos, você vê absolutamente o que é que acontece. Desassistidos, né? Exatamente. Os maiores bolsões de violência de territórios dominados, eles estão também, eles não têm a quadra de esporte, ele não tem a escola de música, ele não tem a escola de cultura, ele não tem escola em horário integral, ele não tem a capacitação. Né? Essas regiões se assemelham. É um quadro tecnicamente visível, não tem a ver com a minha concepção ideológica, com a minha visão de mundo. Põe lá no quadro onde estão os principais territórios de violência, cruza com os equipamentos sociais, equipamentos públicos, que você realmente vê onde é que nasce, onde é que germina a violência. Essa situação, ela é proposital, ela é deliberada, existe o interesse, um mentor por trás, para que o país continue assim e não desenvolva, não cresça como nós esperamos? Eu sinceramente, assim, eu acho que tem algo que é assim, que é a frieza. Se não é algo que diz assim, eu vou fazer porque eu quero que os pobres morram e se matem. Se não é assim, mas é a frieza da concepção de não se incomodar com a maioria de um povo. De não se importar, porque né? Qual a lógica que explica você abandonar crianças e jovens de um país a territórios dominados pela violência? Eu digo assim, porque se o adulto já lá está e você ainda diz que as pessoas podem se recuperar, viver um dia de cada vez e se recuperar, como é que se explica um país não cuidar das suas crianças e da sua juventude? Como se explica? Não tem explicação. Mas não seria o interesse de um país só para as elites? Com certeza. Com certeza absoluta, porque de onde vem o dinheiro para fazer a escola integral? Vai ter que tirar do bolso do banditismo político, você vê. Do orçamento secreto. E as pessoas, assim, como banalizam isso. Deputado. Você vê agora a confusão do Banco Master, que aí da direita à esquerda tem gente que não quer assinar, tem gente que não quer abrir
o procedimento investigatório, são lá bilhões. Então, bilhões, no caso do Rio de Janeiro, que impactam o presente e o futuro de 250 mil aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro. Quando diretamente, né? impactam diretamente, porque foi o dinheiro do fundo de pensão deles que foi jogado. Aí alguém pode dizer, mas aí tira dinheiro do Estado para cobrir, para garantir o salário e a pensão do Rio Previdência. E de onde vem o dinheiro? Da saúde, da educação, da segurança pública, da habitação de qualidade, vem do pobre. Porque, ao longo da história desse país, todos os rombos do banditismo político, quem foi chamado, sem nem saber que chamado estava, para pagar a conta, foi justamente a pobreza, para ficar mais pobre, para que alguns possam enriquecer mais. É como você está dizendo, Geraldo, é isso mesmo. É para a elite política e econômica continuar reinando, fazendo de conta que não vê a imensa dor e o sofrimento da população e simplesmente despreza, diz, mas mais jovens vão nascer, mais crianças vão continuar a dor e o sofrimento e não incomoda diretamente a eles. Então, é uma visão criminosa, elitista, fria, insensível diante da dor e do sofrimento da maioria da população. Com certeza. Deputada, eu vou abrir aspas agora por um discurso do Leonel Brizola, que é muito importante e vai de encontro com o que a senhora está dizendo. Essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Agora, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país. Olha que coisa fantástica, 30 né? anos atrás. E é por isso que eu fico nervosa, sabe? Bruta até, porque as pessoas dizem, você é braba demais, bruta demais. Eu digo, não, meu amor, é porque a dor é a realidade de dor e sofrimento de uma maioria. Como diabos é que a pessoa tem... Por conta dos interesses de uma parcela muito pequena. Eu sempre digo isso, eu digo assim, até um absurdo que no ano 2026 eu tenha que ficar repetindo o que Brizola e Daci já trataram há tanto tempo atrás e mais. Eles não apenas elaboraram do ponto de vista da fala, do discurso, da teoria, eles viabilizaram. Eles executaram algo que é absolutamente revolucionário, porque muda a vida. E mostraram que é possível. Com certeza. É questão de você querer. Com certeza. Então, é muito triste vivenciar uma coisa dessa, né? Mas é como vocês disseram, e como ele dizia, e como qualquer pessoa que tem um neurônio funcionando sabe, né? A dor e o sofrimento, ela não necessariamente faz as pessoas melhores, né? Não faz as pessoas melhores. Às vezes a dor... Não é. Às vezes a dor e o sofrimento arranca o coração de uma criança e põe lá um bárbaro. Porque a vida é tão dura, o cotidiano da vida é tão dura, que nem sempre... Ela não consegue esquecer a forma que ela foi machucar. Que Exatamente. Machucaram ela, né? Exatamente, muito difícil. E deputada, fala um pouquinho da sua trajetória. A senhora ajudou a fundar lá o PT, não é isso? Depois passou também ajudou a fundar o PSOL e se transferiu para a rede. Por que essa movimentação toda de Alagoas veio para o Rio? Muita história ao mesmo tempo. A minha família dizia assim, meu Deus, vai começar tudo de novo, porque todo mundo na política é assim, quando muda de partido é para um partido melhor, né? Maior, já formado, com dinheiro, com poder. Verdade. Aí diz ela, não. Ela vai começar tudo de baixo, começar a coletar assinatura e tal. Então, na verdade, quando
Nós fomos expulsos do PT, né? Uhum. Por defender os direitos dos trabalhadores, porque eu contestava que colocasse um banqueiro no Banco Central, que era o Henrique Meirelles, que era presidente internacional do Bank Boston, o oitavo maior conglomerado financeiro do mundo, então eu não aceitava os acordos de construir uma base de bajulação no Congresso com a direita, carcomida e cínica, porque tem gente que fala da direita e faz acordo com ela, e também não aceitava que roubasse direitos dos trabalhadores com a reforma da Previdência. E eu dizia isso lá, eu digo, olha, há 2 anos eu estava aqui, nesta tribuna, quando eu estava no Senado, brigando contra indicar o Armínio Fraga, que era um economista que trabalhava com banqueiro. Vocês querem indicar um banqueiro e querem que eu fique calada? Não tem Eu como. Não tem como. Eu briguei o tempo todo, porque o Fernando Henrique estabeleceu um fator previdenciário que obrigava os trabalhadores da iniciativa privada a terem que trabalhar mais 10 anos de serviço ou perder 35% de aposentadoria. Vocês estão fazendo a mesma coisa para o setor público. Não é para super salário, porque ninguém mexe de super salário. É mexendo nos anos de serviço, e quem entrou mais cedo no mercado de trabalho é o que foi mais penalizado, porque trabalhou, esgotou o seu corpo, sua alma, suas emoções, e nem carteira assinada tinha. E quando pega a carteira assinada, vocês estão dizendo que eles vão trabalhar mais 10 anos de serviço, ou quem já contribuiu a vida toda para a Previdência, vocês estão dizendo que agora eles contribuíram a vida toda, vocês estão dizendo que ele está aposentado e vai continuar contribuindo para algo que ele nunca vai usufruir? Que absurdo é esse? Então, Ele, no final da vida... exatamente. Então, quando aconteceu aquilo, eu sabia que o voto que eu estava dando, eu ia pagar um preço altíssimo. Era a perseguição implacável, a expulsão do partido que eu tinha dedicado os melhores anos da minha juventude lutando, como nas lutas de reforma agrária que quebraram meus dentes. Então, eu sabia o preço que eu estava pagando para ter coerência política e ideológica. Mas eu sabia também, cobrava de mim mesmo, que eu não ia poder conviver comigo mesmo, Se você com mudasse a a minha opinião, consciência, se você mudasse se eu naquele mudasse naquele para ter momento. cargos, prestígio e poder. Então, e a perseguição implacável foi danada, foi dura, né? Aí pronto, depois a gente constituiu, né, o PSOL. Na época eu era presidente nacional do PSOL, saí do PSOL para ajudar, né, a hoje ministra Marina a começar a coletar do zero assinaturas para viabilizar a rede de sustentabilidade, porque eu achava que ela também tinha direito de estar num partido com as concepções dela, que não são necessariamente iguais às minhas, porque ela trabalha a questão do ambientalismo e eu a questão do ecossocialismo. Então, mas mesmo assim eu entendia que era importante que fosse feito. E também uma coisa que eu aprendi é assim, eu não romantizo estrutura partidária. Para mim, eu digo até brinco, né? Eu digo assim, as pessoas mudam... Costumam ter várias correntes no Brasil, e uma guerra, né? No Brasil, assim, nós não vivemos numa democracia, porque democracia sem justiça social não é democracia. Mas a democracia representativa do Brasil, ela impõe que a única forma de você participar das instâncias de decisão e espaços de poder é você estando num partido. Se você não estiver filiado, como outros países que têm as listas da sociedade, se você não está filiado em um partido, você não pode decidir o destino da vida real das pessoas, que queiram ou não, mesmo tendo um bando de desprezíveis no mundo da política, um bando de bandidos desprezíveis na política, é lá que se decide tudo. Do calçamento da rua, a escola em horário integral, a saúde, a geração de emprego, então, o esporte, se você tudo. não participar desse processo, você como cidadão, vão decidir por você. Exatamente, você está entregando o seu destino. Criminalizar a política, né? Pois é, exatamente. E para a elite política e econômica, para os bandidos e cínicos e frios que lá estão, a melhor coisa é que a população indignada simplesmente se ausente do processo, deixe de votar, fique olhando de longe para não intervir diretamente na vida cotidiana. Então, como a gente não pode dar aos outros o direito de definir o destino das pessoas e de um país, tem que estar lá disputando as instâncias de espaços de poder, por mais que duro seja, porque é muito difícil no mundo da política, especialmente para pessoas como eu, é muito difícil, porque
A política gosta desse moralismo farisaico, de condenar no adversário que é a coberta no aliado. Gosta dessa coisinha de risinho, riso na boca, esse negócio, sorriso na frente, facada nas costas, mel na boca, bilhos no coração. Tem muita gente da política que gosta desse ambiente. Eu não gosto. Quando eu voltei agora, né, para o Congresso, aí algumas pessoas me perguntavam, e aí, a senhora está mais madura? Eu digo, estou mais madura e mais dura, uma velha sertaneja durona aqui, não estou nem aí com essa história de querer eu ser boazinha ou não. Você, queria ver se amaciava você, né? Não, eu sou boazinha para quem merece a bondade. Claro. Eu até brinco, eu digo, eu sou poço de ternura para quem merece e caldeirão de fervura para quem precisa, porque verdade. Aí também, né, não dá. Então, aí eu vim para o Rio, né? Já faz bastante tempo. Eu sempre tive relação afetiva com o Rio, porque meu pai foi pedreiro e tem gente da minha família, né? Então, eu tinha vindo, passei um tempo aqui. Aliás, há 20 anos atrás, o reitor da Universidade Federal, porque eu também era da Universidade Federal de Alagoas, ele até queria que eu viesse para cá e eu podia vir, porque é a mesma Universidade Federal, eu podia ter vindo para cá naquele período. Através de uma transferência, né? Era, mas eu queria muito, assim, eu me sentia na obrigação de voltar para a sala de aula, porque foi a sala de aula que eu saí para ser senadora, e eu me sentia na obrigação de voltar para a mesma sala de aula, porque, de qualquer jeito, quando você sai, alguns outros professores acabam, né, aumentando sua carga horária, e tinha muitas pessoas da universidade que precisavam sair do Brasil, fazer pós-doutor, e eu me sentia na obrigação de voltar, e foi bom voltar. Eu brinco, né? Fui recebida com flores e bolo de chocolate, e foi bom, voltei para a sala de aula, é uma área que eu gosto muito, né? Além de ser enfermeira sanitarista, da área de epidemiologia, de planejamento de serviços públicos, então... Estava atuando no que você gosto muito, E aí, quando eu voltei... Pronto, aí depois eu voltei, né, para a estruturação da rede também, para ajudar a ministra, e eu voltei para ajudar ela na estruturação, coletar assinaturas, tudo de novo, né? Aí é por isso que minha família fica dizendo, eu não acredito, não. Tudo outra ela vez. Deixa de ser presidente nacional de um partido para começar a coletar assinaturas para ajudar outra pessoa, né? Mas aí faz parte, eu acho que... eu digo assim, todos nós podemos ter arrependimentos na vida, né? Mas aquilo que politicamente você fez, achando que tinha a obrigação de fazer e fez, dedicando, né, muitas horas da sua vida para mudanças estruturais profundas, eu acho que valeu a pena. Que valeu a pena, né? Como dizia o poeta, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, verdade, né? Nem pusilânime. Aí... Deputada, a Baixada Fluminense tem cerca de 4 milhões de habitantes e um enorme potencial econômico. Mas ainda recebe poucos investimentos estruturais do governo federal. Eu perguntaria à senhora o seguinte, o que precisa mudar para que a região deixe de ser apenas uma periferia da região metropolitana? Isso é eu digo assim, desafia a lógica formal. É o segundo colégio eleitoral? Porque é o terceiro na capital, São Gonçalo. É o terceiro. Mas eu digo assim, mas é uma potência grande, além de ser um grande colégio eleitoral, é uma potência. E muita gente, né? Então, o gestor racional, ele olha para o seu povo com sensibilidade humana e com a lógica formal para a dinamização da economia local, melhoria da infraestrutura, geração de emprego e renda, estabelecimento de políticas sociais e políticas públicas. O problema é que no mundo da política tem essa frieza acanalhada. Ou seja, ou usam o território para se promover, ou quando o território não vota nele, não faz nada por ele. Eu estava dizendo a semana passada, eu não gosto do governador Zema. Eu acho que ele é liberal, o governador daqui também. São governadores liberais, então não pensam nas políticas sociais, nas políticas públicas e tal. Tinham 2 projetos de lá, da bancada deles, para ser votado a semana passada na Câmara, que dizia que traziam 2 coisas importantes e até se assemelhavam a 2 projetos que eu apresentei sobre as chuvas aqui no Rio de Janeiro, que significa antecipação de benefício e redução da carga tributária para os empreendimentos que foram diretamente lesados com as chuvas. Aí, para você ver assim como é o mundo maldito da política. Eram 2 projetos.
Todo mundo assistiu o que aconteceu em Juiz de Fora, em Ubá. Pessoas mortas, soterradas, bombeiros, policiais, pessoas simples do povo, todo mundo tentando achar pelo menos o corpo para enterrar de pessoas claramente mortas e soterradas pela lama de uma chuva, que todos os dados técnicos já diziam que podia acontecer e o governo não fez nada. Só que, se tinha 2 projetos que estavam sendo apresentados e que iam melhorar a situação dessas cidades, por que não deixar esse projeto tramitar? E eu estava dizendo na reunião dos líderes, aí o governo, não vai poder tramitar os 2, não vai. Eu digo, rapaz, isso é um absurdo. Eu desprezo o governador, eu não tenho nada a ver com eles. Agora, como é que sou eu que tenho que defender que 2 projetos importantes para 2 cidades soterradas em 2 sofrimentos, inclusive uma delas administrada pelo próprio partido do presidente, e vocês não querem que aprove uma coisa dessa? Para aprovar apenas um foi uma guerra. Foi uma luta. Aprovar um que ainda ia para o Senado. Eu digo, rapaz, E o esse outro nem negócio ainda vai... tramitou. Não, ainda vai para o Senado. Não era nem para dizer vai colocar recurso agora. Então, essa frieza e esse tipo de moralismo farisaico existe, né? Condena no adversário, porque, para mim, não é ideia fixa. Para mim, é questão de coerência. Se eu critiquei duramente o Bolsonaro quando ele viabilizou a privatização da Chesf, que significa a privatização do Rio São Francisco, o único grande rio do Nordeste, porque para sair uma gota de lá tem que perguntar à empresa privada, que agora a Chesf é uma empresa privada, uma gota para abastecimento humano, animal, para projeto de irrigação, só sai dependendo do interesse da empresa privada. Já tem o uso conflitante da água para gerar energia. Imagina agora que é uma empresa privada. Aí eu vou ficar calada quando o Lula abre um processo de privatização de 3 grandes rios da Amazônia, Tapajós, Tocantins e Madeira. Inclusive, você esteve lá. Eu vou ficar calada? Fico não. Porque, para mim, o moralismo farisaico não combina com minha personalidade. Eu não tenho paciência para ele. Se o governo passado tivesse levado à suspensão de 150 mil BPC de mãe pobre, mãe de autista, gente da Baixada, da periferia, eu ia ficar caladinha? Eu ia não, então eu também não tenho o direito de ficar agora. Quando abriram só 2 vagas, eu estava brigando na semana passada sobre isso, abriram só 2 vagas de médico perito aqui para o Rio de Janeiro, não disponibilizaram nem para a Baixada, porque eu fiquei brigando, eu digo, rapaz, isso é um absurdo, porque o maior contingente populacional, a vulnerabilidade econômica da Baixada e da periferia do Rio, e vocês não disponibilizam, chamem os 7 médicos. O que é que vai quebrar o país com 7 médicos peritos? O que vai alterar? Pelo amor de Deus, só colocaram 2 para o estado do Rio de Janeiro, num país que tem uma fila de 3 milhões de pobres na fila do INSS. A pessoa vai achar isso normal? Não vai. Eu não acho. Quando tem um combinadinho lá no Congresso, como combinou o governo com o PL, estavam combinando lá no Congresso, no dia que eu cheguei. É por isso que o povo quer que eu seja calma como. No dia que eu cheguei, que eu fiz o discurso de posse, 3 horas depois tinha uma sessão chamada. Quando a gente chegou lá, era para votar um papel, uma folha. De repente, mais de 30 folhas e, de repente, mais de 20 folhas, que era quando eles queriam ressuscitar o orçamento secreto de 2011 a 2022 e escondendo para ninguém nem ler o papel. Eu não tenho paciência com isso. A gente acionamos judicialmente. 4 dias depois, o Congresso, acordão do governo com o PL. Vivem brigando na rua, destruindo as relações afetivas, né? Aí, tudo junto, votando para tirar 500 milhões das pesquisas das universidades, dinheiro para os institutos federais, 6 bilhões da Previdência, para encher o quê? Para fazer o ajuste fiscal e para encher a pança dos parlamentares com mais emenda ao orçamento. Eu digo assim, eu não tenho nenhum real de emenda do orçamento, porque o Glauber já tinha destinado os 50 milhões com a legitimidade de titular do mandato em novembro e início de dezembro. Quando ele foi suspenso, já não tinham mais as emendas. Então, veja, olha, todos os políticos, os deputados, todos, de esquerda, de direita, do centro, onde quer que seja, tem 50 milhões anuais de emenda de execução obrigatória. Na minha época, quando eu fui senadora, não existia isso. Você podia... Hoje, os deputados estão empoderados. Emendas de execução obrigatória, que são, como o Geraldo está dizendo, as impositivas. Na minha época, isso não existia. Então,
E nem eu estou falando do lado dele, porque ele é quem estava na legitimidade, né, titulado do mandato e tal. Para mim, não há lógica que explique. Eu vejo uma região que tem grande vulnerabilidade econômica, que tem um déficit de escola, de serviço de saúde, de segurança pública. Eu não vejo nenhuma lógica formal, nada que diga eu não vou botar dinheiro ali porque o prefeito não gosta de mim, porque eu não voto no prefeito, porque eu não sei o quê. Comigo não tem disso. Entendeu? Eu acho um absurdo esse nível de frieza, né? Porque isso mostra um gestor eficiente? Não, mostra um gestor canalha. Porque se um gestor deixa de atender um bairro, exatamente os aliados, ou isso pode ser o presidente da República, o governador, o prefeito, pode ser de direita, de esquerda. Se fizer isso, eu não aceito. Quer fazer, faça. Agora não me obriga a fazer nem a pau. Entendeu? Quer fazer o que quer? Ah, tá, você tem o direito de fazer. Agora, querer me obrigar a fazer igual, contrastando com tudo aquilo que ao longo da minha vida eu assumi politicamente, ideologicamente, eu não faço. Então, fazer política é sempre difícil. Com coerência é sempre difícil. Com sensibilidade humana e coerência, juntar sensibilidade humana com coerência ideológica e política é dificílimo. Porque você conciliar. Porque as pessoas gostam dessa mentira, desse cinismo. Eu não gosto disso, eu não faço isso. Para mim, se eu tivesse as emendas do orçamento e eu olhasse uma determinada cidade, tem déficit importante, ou de abastecimento de água, ou de transporte, ou de saúde, ou de educação, ou na segurança pública, tem déficit. Se eu colocar ali 10 milhões, vai ajudar a população naquele lugar, eu coloco. Pode ser o prefeito, o governador, o que for. Eu coloco para a população, porque o dinheiro é da população, não é meu. Não é verdade? Não é da população. A maioria não lida dessa forma. Eles buscam os aliados. Exatamente. E prejudica quem? A cidade onde o prefeito é do mesmo partido. Pois é, e prejudica quem? A população. Você não consegue igualar. Essa diferença só vai aumentando entre uma região que recebe mais e outra que recebe menos. E tem regiões que já recebem mais, né, de royalties e outras coisas mais. Tem regiões que já têm melhores indicadores sociais. Então, como é que você não vê onde tem mais vulnerabilidade econômica e social? As pessoas só precisam ter sangue na rua para as pessoas terem sensibilidade. Precisa ter feminicídios alarmantes, explorações sexuais de criança. Precisa ter mães desesperadas, meninos jovens, né, que podiam ser grandes cientistas no futuro. Aí tem que estar no tráfico de drogas, porque senão não sobrevive, não vive. Pelo amor de Deus, não é possível que isso seja considerado normal e as pessoas não consigam interromper esse ciclo, né? Exatamente, e tem como interromper. Agora, precisa gestão com sensibilidade, com competência, vontade, com eficácia, política. Com vontade política, porque sem vontade política, ó, o Brizola estava falando há pouco essa história que todo, né, esses tecnocratas que fazem pose de que entendem tecnicamente, conversa fiada, não entendem nada. Quer dizer, entendem e sabem o que estão fazendo e são cínicos. Quando eu apresentei o projeto do BPC sem condicionalidade de renda, porque, assim, várias pessoas no Brasil todo, né, pessoas que ou estão no BPC ou mães de famílias com deficiências e tal, a gente dialogou muito esses 2 meses e a gente apresentou mais de 40 projetos e mais de 20 nesta área, pegando a área de saúde, reduzindo o tempo de espera, criando algumas obrigatoriedades para dar mais coerência ao que está na lei e à realidade do acesso das pessoas. E aí, quando eu apresentei o BPC sem condicionalidade de renda, porque você tem que ser pobre para poder ter o BPC, né? Se você fizer um determinado serviço, se tiver lá uma movimentação bancária que você tem um dinheiro a mais, ou você recebeu ou de herança, ou de Bolsa Família, é um absurdo. E a gente apresentou o projeto para constituir como direito. Então, é direito da criança, é direito do deficiente, é direito da pessoa sem condicionalidade de renda. Se a pessoa não quiser ir buscar, porque é rico, tudo bem, mas é um direito que a criança tem para não ter condicionalidade de renda. Por quê? Porque se o pai trabalha e a mãe trabalha, a criança fica sem o BPC. E todo mundo sabe, de quem tem o mínimo de sensibilidade, ou lê, ou vê a rede social. Pelo amor de Deus, é uma coisa triste, uma família de alta vulnerabilidade econômica e social, vivenciar quadros dramáticos de dor e sofrimento nas suas casas.
Rapaz, é preciso ser um coração de pedra, ser um bandido insensível para suspender um benefício desse. E aí, quando a gente fala disso, aí todo mundo... E de onde vem o dinheiro? Eu digo, dos cofres públicos. De onde sai? Roubaram a vida todinha, o país ainda está em pé. Tu vem dizer que não não tem tem dinheiro para viabilizar os interesses de pessoas pobres que estão numa situação dessa, de criança autista? Não, tem que conferir como direito. Então, como o Brizola dizia, né, que os tecnocratas que ficavam fazendo isso com educação é caro. Sim, mas caro é a dor, o sofrimento, a angústia cotidiana das mães. Então, tem que fazer. Tem que ter o dinheiro. Deputada, como abrimos aspas para o Brizola, vou abrir agora... em nome da sua trajetória, vou abrir aspas agora para a senhora de uma declaração sua que eu considero muito importante para a política nossa, principalmente para mostrar que a mulher na política é de suma importância o trabalho dela, principalmente nesse mundo machista da política que nós vivemos. É verdade. Deus me deu um temperamento insuportável, uma intolerância crônica com acordos espúrios, que os dois senadores de Alagoas, o senador Teotônio Vilela e o senador Renan Calheiros, especialmente, conhecem muito bem. E os dois sabem que ainda está para nascer o homem, porque o que podia me calar morreu quando eu tinha 3 meses de idade, que era o meu pai. Ainda está para nascer o homem que faça efetivamente eu fazer algo que eu não queira fazer. Deus me deu um temperamento insuportável. Com o passar dos anos, eu fiquei mais madura e mais dura. Eu só tenho um coração mole. Mais experiente. Eu tenho um coração mole para minhas netas, para as crianças do mundo todinho. Eu me ajoelho para beijar a mão de uma pobre, de uma periferia. Eu me ajoelho para cuidar de uma criança sofrida numa periferia. Precisa agora para isso. Agora, para lamber o rastro por onde passa o poder, vou nunca, porque eu tenho que honrar a história da minha mãe e do meu pai e das velhas guerreiras da minha família também. Verdade. Perella, a gente está chegando ao fim aí do nosso podcast. Vamos fazer as considerações aí, a última pergunta sua e depois a minha para a gente poder fechar. Eu queria perguntar à deputada, se justifica, nós temos uma cidade aqui na Baixada, como Duque de Caxias, que tem uma grande refinaria. E por que ela tem os mesmos problemas sociais de municípios que são bem menores, que não têm esse recurso que poderia ser aplicado em benefício da população? Opção política. Infelizmente é isso, né? É opção política. É a opção que se faz de onde põe o dinheiro público. Por quê? Porque o orçamento está lá. Você é que decide para onde é que ele vai. É por isso que, infelizmente, as pessoas têm que estar nas instâncias de decisão política, porque é onde define tudo. Né? É uma tristeza isso, né? Porque se a gente tivesse uma sociedade né, que se tivesse autogerindo, né, onde juntassem homens e mulheres, né, sábios ou não... Onde ela participava das decisões, né? É uma decisão política. É uma decisão política. É falta de recurso. Não. É decisão política. É escolha que é feita. Ora, um país que tem um orçamento de trilhões, quase 7 trilhões, e ele se dá o direito de jogar praticamente quase a metade dele para viabilizar os interesses de quem ganha muito dinheiro nos bancos, no capital financeiro, e não olha a dor e o sofrimento da grande maioria que contribui. Porque a mais simples dona de casa, aqui, o mais simples pai de família ou jovem, é quem mais contribui financeiramente, contribui sem nem saber, porque é a tributação indireta. Tudo que uma mãe simples e um pai simples ganha, ele devolve na economia local, porque ele compra o pão, ele compra a medicação, ele compra um livro, ele compra tudo, ele compra comida, compra sabão. Então, tudo é a maior estrutura de dinamização da economia local e a maior carga tributária. É para quem ganha menos. Porque tudo que ele consome tem tributo e ele devolve em dinamização da economia local. Então, qual a lógica que explica quase da metade do orçamento de um país como o nosso, ou de qualquer cidade, jogar ou para encher a pança dos bandidos da política, ou para favorecer os que já têm muito dinheiro e que não se submetem a risco? Porque os grandes do capital financeiro, eles não se submetem a risco nenhum, nem a intempérie da natureza, porque quem está lá plantando
Pelo menos a intempérie da natureza, ele pode estar submetido a ele. Nem isso ele se submete, nem isso. Ele se submete, ainda se dá o direito de ficar jogando dinheiro no Banco Master, quando todo mundo, né, qualquer economista saberia que era impossível dar conta de pagar papel com mais de 100% a mais do que os outros bancos estavam fazendo. E era para alimentar quem? Para o pinódromo da política. Então, é escolha política. Eu não tenho dúvida que é. E eu não estou dizendo isso por ser uma militante de esquerda. Eu podia ser o que fosse. Eu sei que é escolha política. É definição política. É dizer, eu vou favorecer os poucos da minha curriola, determinados setores sociais da minha curriola, e vou deixar as migalhas do banquete farto de todos os podres poderes, deixar as migalhas para a grande maioria da população. Então, é escolha política, é definição que é feita. Não é uma coisa aleatória que germinou assim, dessa forma. Não é. Né, infelizmente, é por isso que é mais triste e é por isso que existe uma exigência de quem não concorda com isso combater com mais força. É verdade, ainda bem que a senhora está aí firme e forte, defendendo não só o Rio de Janeiro, mas com uma visão nacional. É muito importante. Antes da minha última pergunta, nós criamos aqui um quadro em que a gente classifica grandes personagens. Todos que passarem por esse podcast, a senhora é a primeira, vão classificar alguns personagens da sociedade, da política, com uma só palavra. Eu tenho aqui 10 pessoas aqui, eu sei que a senhora é direta e tal, se a senhora quiser pode pular, se quiser. A gente começa com Ariano Suassuna. É tão difícil eu falar só uma palavra, porque é um gigante da cultura, é uma coisa maravilhosa. Eu até, dia desses, já vou falar mais, né? Eu comprei um livro dele, né, do Auto da Compadecida, eu comprei porque eu quero treinar com minha neta, né? Para ela ver aqui, porque todo mundo acha lindo lá, mas tem que ver, né? É claro, que aí fica passando e você não mostra, né? É, um gigante lá de Itaperauá, que é a terra também de Vital Farias. Olha que terra danada para dar gente maravilhosa. Show de bola. Leonel Brizola. Gigante, um revolucionário. Fernanda Montenegro. Outra maravilhosa, né? A grande dama do teatro, da arte, né? Da arte nacional. Ulisses Guimarães. Um outro gigante, não convivi com ele, né? Não convivi com ele. A sensação que eu tenho é que se não tivesse a grandeza dele, talvez a Constituição não tivesse saído daquela forma, porque ele segurou realmente com mão firme, né? Ele foi muito importante naquele momento. Muito importante, muito. Eu não estava lá no Congresso, mas a gente acompanhava, quem acompanhava as pautas sociais sabia da firmeza de caráter, né? Então, um soldado combativo. Gilberto Gil. Outra coisa linda, maravilhosa. Também gosto muito. Tancredo Neves. Você sabe que eu sou apaixonada por Belchior, Gonzaguinha, né? Aqui tem esse povo lindo aqui, né? Por isso que a gente está botando. E são os incompreendidos. Você sabe que são os incompreendidos? São os gênios incompreendidos. Verdade. Esses dois aqui são dois gênios incompreendidos. Se o Gonzaguinha tivesse vivo hoje em dia vendo tudo isso aí. Eu fico imaginando isso. Pois é, né? Fernando Collor de Mello. Sabe qual foi a maior tristeza minha nessa história toda? Você sabe que eu nunca o encontrei pessoalmente. A gente era do mesmo estado, embora ele tenha sido nascido do Rio, né? Ele nasceu do Rio e foi para lá, né? Você sabe que eu nunca o vi pessoalmente, nunca. Mas tristeza para mim, sabe qual foi? Quando eu vi o Lula e a Dilma no meu estado, chamando Collor de companheiro, Renan de camarada, fazendo a eleição do Arthur Lira, porque foram eles que elegeram o Arthur Lira pela primeira vez. De você, né? Eles que apoiaram o Arthur Lira, fizeram o Arthur Lira deputado federal pela primeira vez e continuaram alimentando ele. E o pai do Arthur Lira, que era para me derrotar. Eu digo assim, tinha todo o direito de querer me derrotar, de querer me esmagar politicamente, tinha direito de fazê-lo. Agora, escolhesse uma pessoa boa para me derrotar. Agora escolher umas pústulas políticas, aí depois não quer que o povo não ache política ruim. Né? Depois quer que a senhora amoleça o coração, né? Mas como é que eu vou amolecer o coração para as crianças que merecem? Tá terminando. Benedita da Silva. Uma gigante, uma precursora, uma gigante. Encontrei ela. A gente participou de um debate sobre elas no clima, sobre políticas, as mais diversas, né? E aí, eu estava fazendo uma crítica, dizendo assim, olha,
os chamados esgotos do machismo, que tentam calar as mulheres, eles circulam, não é só na direita, na esquerda, em qualquer lugar. Nenhum partido é o altar dos ungidos, e muitos partidos reproduzem essa concepção horrorosa de não respeitar a maioria da população e que cuidou do outro pedaço da população em todos os momentos de dores da existência humana. Eram mulheres que estavam cuidando do outro lado. E aí ela disse, aí a gente falando sobre isso, ela disse, concordo totalmente, Aloysio. E todo partido tem isso também. Uma gigante. É. Foi prefeito aqui da cidade de Nova Iguaçu, Lindenberg Farias. Lindenberg, de vez em quando a gente fica brigando lá, né? Porque a gente briga nós dois por causa das histórias da CPI. Mas ele trabalhou bastante para... Infelizmente, o PT não assinou todo, né? Vários setores progressistas não assinaram, mas eu sei do esforço que ele estava fazendo, eu tenho que dizer isso. Eu sei o esforço que ele estava fazendo para viabilizar algumas assinaturas também para a CPI. É uma pena que o governo, junto com a direita carcomida, continue trabalhando para impedir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master. Para finalizar, senadora Leila do Vôlei. Gigante também. Eu estou muito bem impressionado com o trabalho da Leila. Lá, a rede em Brasília está trabalhando muito pela eleição das duas, né? Porque para a reeleição da Leila, né? Se tornou, né? Porque a gente não conhecia ela como uma atleta maravilhosa, não conhecia, né? Ela como uma dirigente política e tal. Tem trabalhado muito, viu? Ela trabalhado muito em áreas sociais. Muita em áreas importantes. Inclusive. Mesmo né? A gente aqui do Rio, eu sou muito ligado ao esporte. Muito. Mas muita gente do Rio, o pessoal comentando que mas ela tem admirável uma o trabalho dela. A rede lá no Distrito Federal vai apoiar ela também. Muito, muito legal. Antes da minha última pergunta, vou pedir aqui ao jornalista Geraldo Perello, nosso líder, que entregue uma lembrança aqui do nosso podcast para você e uma lembrança do estúdio Nova Onda. Que chique, entrega aqui para ela essa lembrança aqui. Eu espero que... Pode entregar ela. Espero que você goste. Foi feito com muito carinho. Enquanto você vai abrindo, eu vou te fazer a pergunta para a gente poder meu Deus, finalizar. Não, essa é melhor. Eu acho que é melhor. Minha gente, que coisa mais vou deixar você abrir. Esse povo é muito chique. Só uma lembrança. Antecipamos esse projeto até para ter você no primeiro episódio. Mas eu Ele fiquei tão emocionada, viu? Quando a Ana disse, eu fiquei, não foi? Eu fiquei super emocionada. Disse a primeira, eu digo, minha nossa, que agora coisa esse aí linda. É uma lembrança que eu acho que você vai levar para onde você for. Aí eu acho que você vai levar aí. Eita! Espero que você goste. Foi feito à mão. Pelo artista Gonzalo, em Porto Alegre, fez. Espero que você goste. Olha só que coisa mais bela. Todos os detalhes aí, ele fez, é um cara sensacional, ele pediu para te entregar aí. E eu a minha sozinha. Todo. Porque coisa de filha de costureira, viu? Que coisa linda. São Litereco, é um produto que tem em Porto Alegre, lá tem no Brasil todo. Então, ele pediu para te entregar, hein? Maravilhosa. É uma lembrança. Eu amei isso. E com a sua frase, tá bom? De força. Que coisa linda. Fez uma foto. Vamos fazer. Aqui para garantir, né? Vamos fazer. Aqui, vamos fazer. Me dá a embalagem que eu vou tirar aí para poder melhorar a tua imagem aqui. Deixa eu colocar aqui os outros, né? Bota gozadinha aqui também. Que coisa linda. Minha nossa, que coisa linda. Amei, viu? Botou até meu cabelinho assim do lado que eu tenho mania de fazer. Deixa ela registrar. Aquilo que eu te falei, ele não faz para todo mundo, não faz de todo mundo. A gente vai fazer geral. Uma foto. No meu. Tá. Olha pra cá, Lu. Amei. Aparecendo eles também. E para a gente encerrar esse episódio, Heloísa, a gente quer te agradecer aqui por estar participando aqui do Brizola, que foi um cara importantíssimo para a gente que milita. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui no primeiro obrigada, episódio, pela sua luta e tal. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte:
na sua trajetória, o que mais te orgulhou nesse tempo todo de vida pública e o que você, de repente, se arrependeu? Se fosse hoje, você teria feito diferente? Eu acho assim, para mim, eu não ter cedido às estruturas de poder, entendeu? É o que mais te... Para mim, assim, a minha fala sempre foi a minha espada no combate. Seu capital. E a coragem que moveu meus passos em escolhas muito, muito difíceis, entendeu? Então, eu já fiquei pensando muito nisso, porque como tem uma cobrança, né? Como eu tive muitas derrotas eleitorais por escolhas políticas feitas, né? Mas eu digo sempre assim, até nas brigas internas, um dia desse uma pessoa estava dentro da rede, numa briga interna, me chamando de velha derrotada. E eu estou dizendo assim, eu gosto de ser velha. Na minha família a gente até se chama, brinca assim, onça velha, eu sou onça velha, coruja velha, índia velha. A gente brinca muito com isso. É tão normal e bonito para a gente, que até minha netinha de 3 anos estava dizendo: vó, eu é que sou a onça velha, tá? Eu digo: não, você não pode ser onça velha, que você é pequenininha. Não, mas eu quero ser a onça velha, porque acho isso bonito, né? E quando diziam isso, eu sempre dizia assim: ah, tá, eu sou derrotada eleitoralmente, mas eu sou invencível politicamente. Então, isso para mim, arrependimentos na vida pessoal, todas as vezes a gente tem que ter. Verdade. Né? Porque a gente reflete sobre algum passo que deu, alguma coisa que podia ter sido feita. A gente tem que mudar, né? Se a gente não mudar... Mas na política, assim, todas as decisões que eu tomei, elas tinham como base a coragem, a honra, a sensibilidade humana. Então, de nenhuma delas, mesmo as que me custou mandato, mesmo as que me deu derrotas eleitorais terríveis. Custou até mudança, você teve que mudar de partido, mudar de estado. Tudo. Então, assim, dessas eu não me arrependo. Porque se eu tivesse feito diferente, eu não estava honrando a minha história. Eu estava cedendo às conveniências de ter cargos, prestígio e poder. Porque sempre existe isso. Cargos, prestígio e poder têm um preço. E muitas vezes é abrir mão da coerência ideológica e programática para beijar a mão do rei, para lamber o rastro por onde ele passa. Aí eu digo sempre, me ajoelhar, eu me ajoelho diante de uma mulher pobre. Isso, né? Eu me ajoelho diante de uma mulher pobre, vou cuidar das feridas dela, das dores dela. Agora, de uma pessoa rica e poderosa, para eu abrir mão da minha consciência, não. Aí realmente não. Então, arrependimentos na vida a gente sempre tem. Mas no mundo da política, não. Tenha certeza, todos os passos. E era doloroso, porque eu sabia o que era que podia acontecer. Eu tinha certeza que se eu desse aquele voto, eu ia receber perseguição implacável, contínua, o resto da minha vida. E eu sabia disso. Mas eu sabia também, eu ficava lembrando a mim mesma. Quando terminou meu mandato de senadora... Quando eu fui saindo assim daquela rampinha, eu tinha um jipinho pequenininho que eu dirigia. Aí, quando eu fui saindo, eu vi a imagem do Congresso. Eu estava super emocionada, né? Porque eu estava voltando para a sala de aula. É aquela coisa de emoções, né, complexas, né? Que eu estava deixando o mandato e ia voltar para a sala de aula. Perfeito. Né? Então, era aquela coisa complexa. Eu estava super triste, né? Saindo de lá. Aí, quando eu olhei assim, que eu vi a imagem, né, do Congresso Nacional, aí eu chego a rir. Eu estava chorando tanto, mas eu cheguei a rir. Eu digo: passei por lá e vocês não me compraram, não me dobraram, né? Então, verdade. É a vida. Dever cumprido, né? É isso, exatamente. A história é esse sentimento mesmo, de missão cumprida, missão, né? Desceu, consciência tranquila, poder olhar para as pessoas da minha família, qualquer eleitor meu, para a universidade de onde eu saí, né, para o meu dia a dia de trabalho. Que você não se rendeu. Pois é, olhar nos olhos das pessoas, né? Eu sentia muito porque eu não consegui, até pela militância política de tanto tempo, eu não consegui dar o diploma de doutorado que eu queria dar à universidade, porque eu estava fazendo militância política, lutando para que outras pessoas pudessem ter, e acabou que a minha universidade, que me viu, me deu o título doutor honoris causa, né? Pô, muito legal. Eu digo assim, porque receber de quem não lhe conhece, de quem não viu o seu dia a dia... Não seria a mesma emoção de quem sabe eu fui estudante nessa universidade, fui militante sindical, fui militante de, na universidade, fazer trabalho voluntário com meninas pobres, com periferias pobres, na área de saúde pública, na área de
execução penal, todas essas coisas, né, que eu me dediquei, foi a minha universidade que me deu o título de honoris causa, né, que era o título que eu queria dar para eles no dia a dia de trabalho. Eu não dei depois que eu saí, né, da universidade, eles me deram esse título de honoris causa. legal. E eu fiquei muito emocionada com isso. Então, arrependimentos na vida todos têm, mas legal. consciência tranquila é mais importante. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço demais a vocês, A sua parabenizar presença. vocês, Nada, né, nada. por Estamos resgatar ali na esse trincheira, legado, a gente né, tá na Brizola, a gente não pode trincheira. esquecer, né? Com certeza, com certeza. E agradecer Obrigada. o Perello também. Eu tirei o Perello dos seus afazeres para estar aqui participando aqui, o jornalista Geraldo Perello, jornalista conceituado e muito eu respeitado sei, aqui. famoso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, é. amigo da Ana Paula, sua assessora. E dizer para vocês que, se vocês gostaram aqui do nosso conteúdo, é só vocês se inscreverem no canal Comportamento Geral e aguardar que a gente vai informar o segundo episódio. A gente está conversando aí com algumas pessoas que têm também a sua trajetória ligada ao Brizola, e serão 10 episódios até o final do ano. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está rolando e está acontecendo aqui no mundo político aqui da nossa Baixada Fluminense. Tá bom? Obrigada demais a vocês, viu? Ô, Aninha, tira uma foto aqui pra gente, que eu quero já fazer propaganda do programa de vocês, né? Então tem que Pô, tirar... valeu, pô. Obrigado. Né? Tem